Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê esse vídeo. Eu já agradeço demais quem está vendo. Já peço para deixar o seu like ou seu dislike se não gostou. Se não gostou, justifique por que você não gostou, o que a gente pode melhorar, tá bom? E vamos falar de Survivor, né? Como vocês podem ver aqui no logo aqui atrás, né? Esse vídeo, né, é o primeiro, segundo, né, dessa série que eu falo sobre, né, reality shows, né, chamada Meus Realities, que a ideia é falar um pouco, né, enfim, desse produto que eu gosto bastante, assim, né, sua relevância cultural, porque ao contrário que muita gente diz, eles têm relevância cultural, eles são importantes, então, né, enfim, a ideia é falando um pouco também, né? Eu sou escritor, para quem não sabe, meu nome é Gabriel, eu sou escritor. Eu tenho uma página, né, de escritor no Instagram, vocês podem ver lá embaixo. Eu escrevo poesias, também escrevo prosa também. Eu já tenho um livro finalizado lá no Wattpad, que eu estou para publicar na Amazon. Então, se vocês quiserem ler ele por enquanto de graça, corram, porque eu já estou, né, nesse início de transição já para fazer esse processo para migrar para a Amazon. Mas, enfim, depois até eu também pretendo, muito em breve, fazer um vídeo também falando sobre Incidente em Ponderosa, sobre esse livro que me levou a escrever esse livro, etc. Tá bom? Então, vamos lá falar do Survivor, né? No vídeo anterior eu falei muito de como o Survivor é importante para a minha vida pessoal, né? Eu escrevi um blog entre 2010 a 2014 falando sobre, né, o reality, porque que ele é importante para mim. Foi muito importante, né, no sentido de que eu tive um público que era um público muito restrito, claro, mas era um público. Um dos meus posts chegou a ter mais de 1.000 visualizações. Eu vou colocar também o link também aqui, aqui na descrição aqui do vídeo, para vocês darem uma olhada. Então, para mim também na época foi importante para me dar confiança para escrever, né? As pessoas, né? Começou na verdade como um blog de séries, né? A coisa começou como um blog de séries e aí eu participava dessa comunidade no Orkut chamada Survivor Downloads e, né, os meus textos eram sempre textos longos lá na comunidade. Eu sempre acabava falando bastante. E aí a coisa, depois eu pensei, ah, não, por que eu não levo isso pro blog? E deu muito certo, assim, né? As pessoas realmente curtiam bastante, né? A galera daquela comunidade em si. Então, o Survivor para mim ele tem uma importância não só de ser o meu reality show favorito, de ser o que eu mais acompanho, mas porque ele realmente, de uma certa forma, ele mudou a minha vida pessoal mesmo. Mas enfim, Survivor também é muito importante pra gente quando a gente quer falar de histórias de reality shows, né? Se você for pensar, né? É um reality show norte-americano, teve a sua primeira edição passada, acho que no final de 2000, se não me engano, né? Segunda metade de 2000, segundo semestre de 2000. Qualquer coisa, se eu tiver errado alguma informação aqui, por favor, comentários, comentem. Esse é um conteúdo colaborativo. Às vezes eu posso errar aqui, tudo bem, faz parte. Então, por favor, comentem, né? Se vocês, né, por acaso virem algum erro aqui, tá bom? Mas enfim, o Survivor é muito importante nesse sentido, né? Ele veio numa época, em 2000, que a gente estava tendo, né, uma explosão de popularidade de reality shows. Survivor veio numa época, uma explosão de reality shows muito ligada à parte comportamental, né? Que eu chamo de reality show de comportamento. Inclusive, no primeiro vídeo eu falo, eu vou até também deixar aqui o link para o primeiro vídeo,
da lista, que é mais um vídeo falando do porquê que eu tô fazendo essa lista, porquê que reality shows são importantes para mim, etc. Mas essa lista aqui provavelmente não vai ter nenhum reality show de comportamento. Eu vou fazer menção a ele nas menções, esses reality shows nas menções honrosas, né? Mas na época você tinha, né, nos Estados Unidos, reality shows que faziam muito sucesso nesse gênero, como o Real World, né, que era da MTV, né, que era basicamente um bando de gente convivendo numa casa e tal, mas não tinha um prêmio no final, né? E também um outro dito reality show, também considerado reality show, para surpresa de muita gente, era o Who Wants to Be a Millionaire, que é o nosso show do milhão, que na época também era um grande sucesso, né? Ele, se eu não me engano, acho que ele também foi criado pelo Mark Burnett, que foi o cara, o produtor executivo do primeiro Survivor, o chefe, e ele já não é mais o chefe, mas participa hoje até hoje da produção executiva, né? 41 temporadas depois. O Survivor é baseado num formato semelhante sueco, que é o The Expedition Robinson. Foi comprado pela CBS na época e eles levaram para os Estados Unidos. E aí eu vou usar o termo evolução, tá? Mas eu estou usando no sentido mais darwiniano do termo, né? Que se refere muito mais à mudança do que de fato uma melhoria. Mas eu considero o Survivor uma evolução do gênero nesse sentido. Foi na época estreou, acho que por aí, né? Acho que segundo semestre de 2000, né? E aí para explicar o formato para vocês, né? Eu vou falar só do formato da primeira temporada, tá? Para simplificar um pouco, mas tem variações, tá? Na primeira temporada foram 16 pessoas. Essas 16 pessoas foram divididas em duas tribos. E o programa ele funciona em ciclos de 3 dias. Como é que esses ciclos funcionam? Você tem um primeiro dia, né? Primeiro dia as pessoas chegam lá, né, no acampamento, enfim, chegaram no acampamento. Aí passa o segundo dia, né? Em geral, nos segundos dias de cada ciclo, com exceção do primeiro e do último, né, que eu vou falar depois por que são ciclos diferentes, mas no primeiro ciclo, obviamente, não tem um desafio de recompensa, mas em todos os ciclos entre o primeiro e o último, você tem o chamado desafio de recompensa. Como é que funciona esse desafio? Né? As tribos brigam por alguma, né, benesse, alguma coisa que os ajude a sustentar, né, ao longo desse período de sobrevivência. Então, por exemplo, eles recebem iscas de peixe, arpões para facilitar a pesca, às vezes comida mesmo. Então, sei lá, eles recebem um churrasco, enfim. Não, isso não rolou na primeira temporada, né? Mas isso acaba rolando em outras. E o terceiro dia, que é o fim de cada ciclo, você tem o desafio de imunidade. E o desafio de imunidade, as tribos brigam por um chamado de ídolo de imunidade, ou, enfim, ídolo de imunidade. E quem ganha esse ídolo de imunidade ganha a imunidade. Né? Ou seja, as pessoas dessa tribo estão livres de irem para o chamado conselho tribal. Né? Os perdedores desse desafio, eles são obrigados a ir para o conselho tribal e a tribo, né, as 8 pessoas dessa tribo, ou 7, enfim, enfim, ao longo do tempo, né, essas pessoas dessa tribo têm que eliminar uma pessoa da sua própria tribo. Só as pessoas, não é como aqui no Brasil que você tem essa coisa do público, né? O público participa muito mais, tem um envolvimento muito maior no jogo. No Survivor, não. Quem se elimina são as próprias pessoas. Né? Esses ciclos vão se seguindo. Né? Você tem o segundo ciclo. O jogo dura 39 dias. Né? Então você tem
os ciclos até o dia 36, né? Esse ciclo, essa periodicidade desse ciclo se repete até o dia 36. E o último ciclo, em geral, é retratado na chamada finale, né? Nos episódios finais de temporada, onde você tem uma eliminação, né, por dia, né? Aí o jogo no final, né, ele já está numa fase individual, que começa a partir de uma chamada fusão, que rola mais ou menos na metade do período do jogo, dia 18, dia 19. Você tem a chamada fusão, né, entre as duas tribos, né, que estão envolvidas, né? Os participantes se juntam numa tribo só e as votações se tornam individuais, ou seja, né, todo mundo vai para o Conselho Tribal, de qualquer jeito. Rola um desafio de imunidade e também de recompensa, né? Mas são desafios de imunidade e recompensa individual, entende? Então tem sempre uma pessoa ao longo desses ciclos pós-fusão que está imune, está salva, né? E as outras estão todas sujeitas a serem eliminadas, né? Não vou entrar de novo aqui nas complicações que depois teve ao longo das temporadas, hidros de imunidade, etc. Aqui é só minha preocupação é tentar explicar esse formato básico. Tá? Se vocês quiserem, se vocês tiverem vontade aqui pedirem nos comentários, eu faço um outro vídeo falando de Survival, falando um pouco dos formatos atuais, até um pouco mais da minha trajetória como colunista. Eu posso falar um pouquinho mais em detalhe. Mas enfim, voltando. Então a gente tem esses ciclos pós-fusão até o último, né, o último ciclo, em que as eliminações são diárias, até a definição dos dois finalistas. Né? São dois finalistas. E é decidido o vencedor da seguinte maneira. Nas últimas 9 eliminações, dessas 9 pessoas que sobram, 7 são eliminadas, correto? Né? E 2 sobram para a final. Essas 7 pessoas que são eliminadas, elas compõem um chamado júri. Eles chamam de júri. E o que esse júri faz? Esse júri determina quem vai vencer. Basicamente isso. Ao invés de você votar para eliminar uma pessoa, você vota para uma pessoa vencer. Entendeu? Então é um formato muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que em geral a coisa está sempre mais voltada para uma decisão do público, né? O público escolhe, o público define, né? Principalmente num formato consagrado como o do Big Brother, né? Então é isso, assim, né? Só para explicar um pouco o formato do Survivor, né? E o Survivor eu considero, né, muito importante, que além desse formato, né? E Survivor, na verdade, o nome do programa, né? Muita gente antes de ser lançado nos Estados Unidos achava que era tipo sobrevivência mesmo, as pessoas iam, sei lá, se matar numa arena e tal. Mas não, na verdade o Survivor é quem sobrevive ao jogo, né? Por isso que o vencedor do Survivor nos Estados Unidos é chamado de The Sole Survivor, ou o único sobrevivente, né? Porque é o sobrevivente do jogo, né? Quem sobrevive ao jogo, né? Então, enfim, foi muito revolucionário nesse sentido, né? De você ter um elenco que é composto por pessoas comuns, né? Você não tem celebridades como nos outros que eu falei. Então, assim, isso já gera interações interessantes. Você teve alguns participantes que foram um pouco mais, que são muito populares, né? No início era muito por causa de personalidade e tal, mas nos últimos tempos Survivor virou um nicho, né? Virou um programa de nicho. Então, né, hoje eu diria que o fator popularidade para os participantes é muito mais ligado ao jogo.
ao que as pessoas fizeram no jogo, ao que, vamos dizer assim, um movimento, alguma eliminação chocante, né? Então isso foi mudando. Mas no início era assim muito ligado ao fato de serem pessoas, né, que a gente não conhecia e que ao mesmo tempo você tinha uma ligação, né? Enfim, por exemplo, um dos participantes mais populares, que era o Rudy Bush, ele era um Navy SEAL, né? Daqueles fuzileiros navais super especiais dos Estados Unidos, aquela tropa de elite, né? De fuzileiros. E ele foi um dos participantes mais populares do programa porque ele tinha, acho que essa personalidade do americano médio, né? Mas que ao mesmo tempo é um cara que está aberto a fazer novas descobertas, a ter novas relações, diferentes relações, né? E reagindo a tudo, como se fosse, sei lá, um avô nosso. Então ele foi muito popular por isso, assim, né? O vencedor do primeiro Survivor é um cara muito popular, mas ao contrário, que era o Richard Hatch, né? Que ele foi muito popular pelo fato dele ser um cara gay, primeiramente, assumidamente gay, que era uma coisa bastante nova naquela época, e ao mesmo tempo dele ser um promotor do jogo de alianças, né? Porque é aquilo, ele entendeu já logo desde o início que Survivor é um jogo de alianças e um jogo político. Então, assim, você não vai conseguir ganhar o jogo sem fazer política. Mas, enfim, só para concluir, você não vai conseguir ganhar o jogo sem fazer, né, aliança, sem ser político, né? E o Richard entendeu isso logo desde o início, assim, logo no primeiro episódio ele fala disso, né? Logo nas primeiras cenas do primeiro episódio. E então, assim, desculpa se eu tô dando spoiler para alguém, mas acho que é importante só eu falar um pouco, né, um pouco de alguns participantes, justamente, né, para vocês entenderem a importância do programa, o que, por que, né, que, enfim, né, por que esse programa foi tão importante e tal, entendeu? Mas é isso, assim, quem gostou desse vídeo, por favor, dê o like. Quem não gostou, dê o dislike, reclame por que não gostou. E se vocês pedirem muito, vai ter que pedir. Vai ter outros vídeos falando sobre Survivor, sim. Eu tenho até projeto para fazer um canal só falando de Survivor, que eu tô aí para lançar muito em breve, tá bom? É isso, meus queridos e queridas. Muito obrigado quem assistiu e até mais.